Eu não estava acostumado com afeto, nem com cuidado, nem com apoio. Minha vida sempre foi marcada por silêncios longos, olhares frios e aquele sentimento constante de que eu era invisível, alguém que ocupava espaço, mas não fazia falta. Então, quando ele chegou, foi como se o mundo tivesse parado por um instante. Ele não entrou na minha vida fazendo barulho. Foi aos poucos. E talvez por isso tenha sido tão impactante. Ele enxergou partes de mim que ninguém nunca sequer procurou conhecer. Pela primeira vez, me senti visto de verdade. Como se finalmente eu tivesse um lugar no mundo que era só meu. Um espaço seguro onde eu podia existir sem precisar me esconder. O mais surpreendente é que ele me ofereceu tudo aquilo sem que eu precisasse pedir. Eram gestos simples, mas que tocavam fundo. Uma mensagem perguntando se eu cheguei bem, um abraço sincero depois de um dia difícil. Um silêncio acolhedor quando as palavras doíam demais para sair. Cada palavra dele parecia vir carregada de algo que faltava em mim, validação. Ele dizia coisas como "você merece ser feliz", ou "você importa", e aquilo, vindo de alguém como ele, fazia com que eu começasse a acreditar. A ilusão de que eu finalmente tinha um porto seguro foi tomando forma. Não era só sobre ter alguém, era sobre sentir que, talvez, eu não estivesse quebrado demais para ser amado. No começo eu me recusava a confiar. A desconfiança era minha zona de conforto. Mas ele foi paciente. Cada gesto dele era uma tentativa de reconstruir algo dentro de mim, e aos poucos fui baixando a guarda. Comecei a contar histórias que eu nunca tinha dito em voz alta. Confessei medos que até eu tinha vergonha de admitir. E pela primeira vez na vida pensei, talvez eu mereça isso, talvez eu mereça ser bem tratado. Mas como quase tudo na minha vida, essa paz não durou. Os primeiros sinais foram sutis. Um atraso aqui, uma mudança de tom ali, comentários que me deixavam em dúvida se eram carinho ou crítica. Pequenas atitudes que me faziam questionar se eu ainda estava seguro, ou se aquilo tudo tinha prazo de validade. Às vezes, ele falava coisas como "você não pode depender tanto de mim", ou "nem tudo gira em torno de você". E eu não sabia se era preocupação ou uma preparação para o que viria. Comecei a sentir que precisava merecer cada migalha de atenção, que eu estava sendo testado, e que poderia falhar a qualquer momento. E falhei, pelo menos na cabeça dele, porque do nada, ele foi embora. Não fisicamente, mas emocionalmente. A presença que antes me envolvia com cuidado virou uma parede fria. Sem brigas, sem explicações. Só distância. Ele começou a agir como se nada tivesse acontecido. Como se tudo que ele me deu tivesse sido emprestado. E eu tinha perdido o direito de ter aquilo. Eu tentei entender, tentei conversar, mas ele já não me ouvia mais. E o silêncio dele era mais alto do que qualquer grito que eu poderia dar. Foi devastador, porque quando alguém tira algo que você nunca teve antes, dói de um jeito que ninguém entende. É como ser arrancado de um sonho e jogado de volta num pesadelo. Mas agora pior, porque antes eu não sabia o que era ser acolhido. Agora eu sabia. E sabia exatamente o que tinha perdido. O mais confuso era que ele não morreu. Ele estava vivo. Às vezes eu ainda o via por aí. Mas era como se tudo que a gente viveu tivesse sido deletado da memória dele. E eu fiquei preso no luto de algo que não morreu, só sumiu. Eu senti raiva. Muita. Mas também culpa. Porque uma parte de mim ainda queria acreditar que a culpa foi minha. Que eu fui demais. Ou de menos. E isso me corroía por dentro. O silêncio entre nós virou um abismo. E dentro desse abismo, eu comecei a me perguntar: será que tudo foi mentira? Será que ele nunca sentiu nada? Mas depois de muito tempo e muita dor, eu percebi que não. Aquilo foi real. Só que não durou. E o fato de ter acabado não apaga o que foi. Eu aprendi da forma mais dura possível, que às vezes o amor vem, ensina, transforma, e vai embora. E que isso não significa que ele não existiu. A grande virada foi quando eu entendi que se ele me deu aquilo tudo um dia, é porque existia dentro de mim a capacidade de receber e de merecer. Eu só precisava aprender a me dar aquilo também, a me olhar com os olhos que ele me olhou no começo, a cuidar de mim com a mesma delicadeza, porque por mais que ele tenha sido o primeiro, eu não podia deixá-lo ser o último. Hoje ainda sinto falta, não dele, mas da forma como me senti enquanto ele estava aqui. E essa é a parte que eu escolhi carregar comigo. Não como uma ferida, mas como um lembrete de que eu sou capaz de sentir, de confiar, de amar. E que mesmo que alguém tire tudo de mim, o que eu aprendi continua aqui, dentro de mim. No fim, não foi ele quem me deu tudo. Fui eu quem permitiu que tudo aquilo florescesse. E agora, mesmo sozinho, eu sigo, tentando me dar aquilo que um dia acreditei que só poderia vir do outro.